Só recapitulando o capítulo anterior, que tem como tema Cristo, o superior instrumento de Deus no céu e na terra, que onde nós paramos. E hoje, no capítulo 2, nós vamos ver o tema Cristo, o eterno Melquisedeque de Deus. E para nós compreendermos esse tema de hoje, nós precisamos abrir a nossa Bíblia e fazer a leitura lá em Gênesis, no capítulo 14. Então vamos lá? Pega a sua Bíblia aí, abre junto comigo. Vamos fazer essa leitura. Lá em Gênesis, no capítulo 14, no versículo 18, a Bíblia diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Eu vou ler até aqui. Então, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre Melquisedeque, nós podemos encontrar nessa primeira leitura, aqui em Gênesis, no capítulo 14. E Melquisedeque, esse nome Melquisedeque, ele aparece somente 3 vezes na Bíblia, em 3 livros, aliás, na Bíblia, que é em Gênesis, que nós acabamos de ler, em Salmos, e em Hebreus, que é o livro que nós estamos abordando aqui nessa nossa disciplina, tá bom? Tomando nota também que essa disciplina ela tem como objetivo demonstrar o ministério atual de Jesus e a ligação da carta dos Hebreus, que nós estamos vendo agora, com os livros de Apocalipse e Levítico. E nesse capítulo aqui nós vamos ver muitas passagens em Levítico que vão abordar sobre o ministério do sacerdote. Então as informações que nós temos sobre Melquisedeque aqui em Gênesis é que ele é um rei de Salém, e que ele é o sacerdote, aliás, do Deus Altíssimo, ok? E passando para o segundo ponto que nós vamos abordar, Cristo, ele é o sacerdote semelhante a Melquisedeque, tá? Nós vimos que Melquisedeque, conforme a Bíblia, ele foi um sacerdote do Deus Altíssimo, né? Ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. E lá em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 6 ao versículo 8, a Bíblia diz assim: Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então, nesse capítulo que nós acabamos de ler aqui em Hebreus, ele está se referindo a Jesus Cristo. Então, a própria Bíblia, ela demonstra a semelhança de Cristo e Melquisedeque, nesse versículo que nós acabamos de ler, dizendo que Cristo é o sacerdote eternamente conforme a ordem de Melquisedeque, que conforme Gênesis, foi rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, ok? Então, para nos aprofundarmos mais nesse tema, nós vamos ver agora, compreender, na verdade, o ministério do sumo sacerdote, já que nós estamos falando aqui em sacerdote do Deus Altíssimo, né? E então aqui nós vamos entrar em vários versículos em Levítico, tá bom? Em Levítico, onde vai abordar sobre o papel do sumo sacerdote, qual era o trabalho desenvolvido pelo sumo sacerdote ali diante do povo. O sumo sacerdote, ele desenvolvia o trabalho espiritual e cerimonial mais significativo e importante do sistema religioso dentre os israelitas, tá? Oficiando durante as grandes festividades e observações religiosas, tá? Arão foi o primeiro sumo sacerdote levítico descrito na Bíblia, tá bom? A consagração e instalação oficial do sumo sacerdote se davam através da unção com óleo. Está lá em Levítico, no capítulo 21, 10, tá bom? Não vai dar de nós lermos todos os versículos, mas você pode tomar nota e abrir na sua Bíblia, tá bom? Posteriormente. O sumo sacerdote, ele precisava dedicar-se ao trabalho sem interrupção, mesmo por ocasião da morte dos pais ou de outros parentes, tá? Em Levítico, no capítulo 21, também vai abordar sobre
sobre esse papel do sumo sacerdote, tá? O sumo sacerdote ele não poderia ter defeitos físicos, tá? No princípio da instituição sacerdotal, os sumos sacerdotes eles podiam casar-se apenas com virgens israelitas. Lá em Levítico também 21 vai falar sobre isso. Posteriormente houve alteração e os sumos sacerdotes podiam contrair matrimônio com viúvas de outros sacerdotes, tá? Demonstrando assim que a seriedade dos relacionamentos, a seriedade do casamento na vida daquele que é chamado por Deus, tá bom? E é aqui que nós estamos falando do sumo sacerdote naquela época. No Velho Testamento, o sumo sacerdote tinha inicialmente o ofício de queimar incenso sobre o altar de ouro. Já no Novo Testamento, esta prática poderia ser oficiada também pelos sacerdotes, tá? Isso está transcrito, está escrito em Lucas, no capítulo 1, versículo 7 e 8, tá? O incenso na Bíblia, assim como o altar, ele simboliza uma oração, tá? Um sacerdote teve sua vida marcada pela oração. A oração do sacerdote não deve ser um propósito específico, mas um estilo de vida abundante na presença de Deus. Então, eles eram homens totalmente voltados à oração, tá? Isso era um estilo de vida de cada sumo sacerdote naquela época. O sumo sacerdote ele precisava lavar suas mãos e pés antes de ministrar no santuário. Tá? Isto não era meramente uma questão de higiene ou estética, mas uma questão de vida ou de morte. Tá? Isso está exposto lá em Êxodo 30, 19, 21. Então, esse sumo sacerdote ele tinha um papel muito importante espiritual e cerimonial diante do povo de Israel, dos israelitas. Ele não poderia adentrar de qualquer maneira no santuário, tá? No templo de Deus. Então ele precisava seguir todos esses critérios à riscas. Se o sumo sacerdote contraísse lepra, ele tinha que renunciar e se retirar do cargo, tá bom? Houve 28 sumos sacerdotes nomeados desde o reinado de Herodes o Grande até a destruição do templo de Jerusalém pelo general Tito em 70 depois de Cristo, tá? Antes de Davi, os sumos sacerdotes eram Arão, Eleazar, Finéias, Eli, Abiúde, Aías e José. Nos dias de Davi havia 2 sumos sacerdotes, Sadoque e Abiatar, que possuíam igual autoridade. Tá? No Novo Testamento, o sumo sacerdote tornou-se o principal ministro espiritual e líder do judaísmo. Presidia também o sinédrio, o que lhe conferia expressiva autoridade político-religiosa. Na página 29, nós vamos ver que há uma diferença entre o sacerdócio transitório e o sacerdócio eterno. No sacerdócio transitório, o sacerdote ele precisava oferecer primeiramente sacrifício por ele próprio, no dia da expiação, e depois ele oferecia o sacrifício pela nação, tá? Isso está lá em Levítico, no capítulo 16, tá bom? No sacerdócio eterno, que é o sacerdócio de Cristo Jesus, não foi oferecido sacrifício algum por ele próprio, pois ele não tinha pecado, tá? Então disse, eis aqui vem para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus 10, versículo 7. No sacerdócio transitório, o sacrifício ele era repetitivo, precisando ser repetido todo ano pelo sacerdote. No sacerdócio eterno, não. O sacrifício oferecido é definitivo. Por isto, Jesus pode bradar na cruz, Pai, está consumado. Tá? Foi isso que ele declarou, Pai, está consumado. O que Cristo realizou é suficiente para levar a humanidade à eternidade. Tá? Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Tá? O sacerdócio de Melquisedeque era local. O de Cristo é universal.
O sacerdócio de Melquisedeque era regional porque estava limitado à terra e à região de Jerusalém. O sacerdócio de Cristo não, é universal, abrangendo toda a terra. O sacerdócio de Cristo é global. Cristo Jesus, sacerdote, nomeado por Deus. Sim, uma nomeação sacerdotal vinda de Deus. Hebreus 5, no versículo 10, a Bíblia vai declarar o tendo sido nomeado por Deus. Cristo Jesus foi nomeado por Deus, tá? E algo que os capítulos em Hebreus declaram é que Jesus é o sumo sacerdote, tá? O superior que abençoa o inferior. O que esse tema quer trazer? Lá em Hebreus, no capítulo 7, no versículo 7, a Bíblia vai dizer assim: ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Melquisedeque abençoou Abraão, nós vimos lá em Gênesis, no capítulo 14. Após este voltar de ferir, Kedor Arlomé. Como Melquisedeque possuía uma postura ministerial maior e superior à de Abraão, Cristo, sem dúvida alguma, possui uma postura ministerial maior para nos abençoar, quer sejamos ministros do Evangelho ou ovelhas do rebanho de Deus. Então, Cristo está numa posição superior a mim, a você, superior a Abraão, superior aos anjos, superior a Moisés, como nós vimos no capítulo anterior. E ele tem nas suas mãos o poder, ele tem nas suas mãos a bênção sobre a nossa vida, né? E é isso que Cristo ele deseja, porque ele é poderoso para nos abençoar, como o livro propõe aqui nos ensinando que Cristo ele é poderoso para abençoar. No seu sermão aos judeus, Pedro, ele esclareceu que o projeto de Deus sempre foi o de abençoar todas as nações, começando pelos judeus, descendentes de Abraão, e alcançando os gentios. Cristo é poderoso para abençoar. Lá em Atos, no capítulo 3, no versículo 25 ao 26, a Bíblia diz: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Amém? Então nós encerramos por aqui esse capítulo 2. Agora eu quero que você tome nota de todos os versículos, tá? E que você faça atividade proposta no capítulo 2, o exercício, tá bom? Que você possa se aprofundar nesse conhecimento, tá bom? Se aprofundar também com outras bibliografias que possam acrescentar, tá bom? Nesse nosso conteúdo. E até a próxima aula. Tchau, tchau!